Ei, RH, você já deve ter ouvido falar da Flash. Mas você sabe mesmo tudo o que ela pode fazer pela sua empresa? Com o Flash Expense, você controla gastos, reembolsos e viagens corporativas dos colaboradores. Já com a Flash People, você acompanha desde a gestão da admissão dos candidatos até o engajamento do seu time. E tem mais! Oferecemos várias categorias de benefícios em um só cartão, além de uma plataforma de gerenciamento completa para o RH. Tudo pronto para revolucionar com a Flash? Olá, esse é um novo episódio do Radiocast da Você RH e hoje o tema é legado. Para falar sobre isso com muita propriedade, temos aqui um convidado muito especial, Rafael Souto, que além de colunista da Você RH, ele é presidente da consultoria Produtive, especializada em carreira. Olá, Rafael, tudo bem? Muito bem. Obrigado pela sua presença. Bacana, Ale, bacana estar aqui com você para a gente conversar desse tema tão importante. O que é um olhar assim da empresa para a sucessão hoje, nesse sentido de construir um legado? Eu acho que o grande desafio, né, de sucessão hoje é olhar a continuidade do negócio. E quando a gente fala de legado, a gente está falando de preparar a organização e estimular que os indivíduos deixem, né, as suas experiências e as suas contribuições ao longo do tempo. No mundo do trabalho, em que os ciclos de permanência estão mais curtos, as pessoas que ficavam 15, 20 anos numa empresa, hoje estão ficando cada vez menos, isso é um super desafio. Como é que eu perenizo um negócio, né, no tempo, com os desafios de ciclos mais curtos? Então isso faz com que a sucessão tenha que ser muito bem estruturada, senão esse legado vai se perdendo pela própria evolução das pessoas no negócio, pelas mudanças, e você tem risco de não continuidade. Pelo que você disse, qual que é a importância para a empresa hoje de contar com gestores que inspirem, que desenvolvam e que deixem um legado para a empresa? Acho que esse é um dos grandes pontos, né, de formação de líderes, né, que ele tenha... E a liderança vem sendo pressionada por fazer muita coisa, né? Tem pressão cada vez mais brutal das entregas de curto prazo, tem que dar conta, né, do seu desenvolvimento, tem que ajudar a desenvolver as equipes e tem que pensar nessa formação. Então, acho que é um ponto estratégico e que ele precisa ser endereçado de uma maneira clara. Porque muitas vezes a gente pressupõe, não, se você é líder, você tem que formar pessoas. Beleza, mas nós precisamos estruturar isso de uma maneira mais organizada, porque a liderança que vem sendo pressionada por esses desafios de curto prazo, muitas vezes tem medo de perder o seu espaço. Então, formar o sucessor pode ser uma ameaça para a minha carreira. Ela tem receio de perder esses profissionais para outras áreas. E eu que trabalho com muitas organizações escuto, não, mas se eu formar aqui um potencial sucessor e dar muita visibilidade para ele, daqui a pouco esse camarada que é chave na minha área vai para uma outra. E como é que eu entrego a minha meta? Então tem muitos desafios que você precisa trabalhar porque é uma questão cultural. E isso precisa ser endereçado e acho que a área de pessoas tem um desafio super relevante para organizar essa história. Rafael, eu tenho uma curiosidade. Eu ouço muito isso que você acabou de falar. Que resposta você dá quando alguém diz, não, se eu desenvolver muito essa pessoa, ela vai para outra empresa, eu vou ter investido aqui nele e vou perder esse talento? Eu acho que a resposta é que o engajamento do talento tem que ser pela livre movimentação, porque pode ser contraintuitivo eu dizer, eu formo ele, posso perder para outra área ou para o mercado, mas é essa percepção que o indivíduo tem de que ele pode se movimentar que ajuda ele a ficar. Porque o pior lugar para você estar é aquele que você não pode sair. Então, se o indivíduo percebe que o líder dele é um bloqueador, não favorece a livre movimentação, a chance desse camarada não ficar é muito maior. E alguns líderes questionam, não, mas isso não faz muito sentido, se eu estimular ele vai embora mesmo. Todos os dados, tem um estudo global do Gartner que mostra que o principal fator de turnover voluntário, o camarada que pede demissão, é ele não ver perspectiva de desenvolvimento. Se o líder consegue mostrar para ele, olha, meu amigo, Alê, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos entregar o melhor resultado, nós temos muitos desafios na área, mas você é livre para olhar as melhores oportunidades para a sua carreira em qualquer lugar da empresa, e eu vou ajudar você nessa jornada. Esse discurso é muito mais engajador do que o camarada sentir que o líder está bloqueando ele, que o líder não está favorecendo, e o risco dele ir embora é muito maior. Então é mostrar para o líder o ganho que ele tem com essa cultura de livre movimentação, que justamente é o fator para engajar.
Tem um outro dado, só para fechar essa provocação aí, de como é que mostra para o líder que ele tem que estimular. Um estudioso do tema engajamento, que é o Vilmar Schaufelli, ele diz o seguinte: o líder que estimula a livre movimentação de talentos na empresa aumenta o engajamento médio do seu time em 3 vezes. É a tese de doutorado do Vilmar Schaufelli, mostrando o quanto essa perspectiva de liberdade é o núcleo do engajamento. E que o líder tem que fazer isso para conseguir entregar a meta dele de curto prazo. Então, essa é a lógica que a gente tem que mostrar para a liderança. Você disse isso, e hoje há outras formas de crescimento dentro da empresa, além da liderança, né? Como que isso se reflete numa mentalidade voltada para a sucessão? Boa. Sabe que eu tenho trabalhado um conceito chamado de carreira em nuvem. O que é a história da carreira em nuvem? É você poder se movimentar lateralmente de acordo com o seu potencial de contribuição. Isso não quer dizer que as empresas vão deixar de ter hierarquia e que não vai ter o crescimento linear, porque isso continua tendo. Mas eu também posso me movimentar por um projeto, por um movimento lateral para uma outra área, e muitas empresas vêm trabalhando nessa direção, ou seja, a oferta de carreira na empresa Ale, você pode crescer linear, vão ter vagas, e você pode se movimentar lateralmente, trabalhando em áreas e projetos que interessam para o seu desenvolvimento. E a conexão com sucessão está em 2 aspectos. Primeiro, é uma perspectiva diferente. Eu não fico esperando só uma vaga acima. Eu posso me realizar em outras áreas e contribuir. E também o segundo ponto é uma estratégia de desenvolvimento. Porque pensa, o principal resultado de um mapa de sucessão, quando eu defino quem são os potenciais sucessores, tem que ser a estratégia de desenvolvimento. Não pode ser a promessa da vaga, porque a vaga eu nem sei quando vai existir. O que eu faço com esse potencial? Eu tenho que desenvolvê-lo. E uma das estratégias de desenvolvimento é fazer ele girar, conhecer coisas na empresa, circular. Então, esses novos formatos de carreira são estratégias de desenvolvimento para ajudar a formar novos líderes e fazer o processo de sucessão andar. E um dos aspectos importantes para a sucessão funcionar bem, e essa história do legado ganhar um sentido, é mostrar para as pessoas que o mapa de sucessão é um mapa de possibilidades. Eu não posso garantir vaga para ninguém. Embora as pessoas estejam sedentas pelo antigo plano de carreira linear, que não existe mais, é peça de museu, elas muitas vezes acham que por estarem num mapa de sucessão, serem consideradas potenciais, tem lá uma garantia ao estilo Príncipe Charles, de cadeira, que ela não existe mais. Então, o fato de eu dar essa movimentação, eu tangibilizo possibilidades para diminuir essa pressão que existe na empresa. Quando é que eu vou assumir? Beleza, vocês me dizem que eu sou assessor, mas quando é que vai ter a vaga? Então, essas flexibilizações de estrutura e movimento ajudam a tornar o mapa de sucessão mais viável e também desenvolver as pessoas. E quais os riscos de uma empresa que não mantém uma cultura de legado, essas empresas que não estimulam práticas que vão gerar uma boa sucessão, principalmente entre a alta liderança? Os riscos são de descontinuidade, né? O risco de ruptura, o risco de você ficar numa visão só de curto prazo e você ver que a sua estratégia de crescimento não se sustenta, porque você não tem pessoas para colocar. No trabalho de consultoria, a gente conversa com muitas organizações e uma das dores do crescimento é você não ter as pessoas. Você tem produto, você tem boas ideias de mercado, mas você não tem quem execute porque você não preparou a sucessão. E você tem na alta gestão um desafio adicional, que é você tornar o indivíduo insubstituível, o que vai aumentando o risco organizacional. Sabe aquela... a gente fala na seleção brasileira, se falava da Neymar dependência, né? Ou seja, todo o time só funciona se tem um. Isso pode acontecer na organização, é o líder super-herói, né? O Capitão América da empresa, ou a Mulher Maravilha. Sem ela, a empresa não segue. Então, na alta gestão, é um risco de dependência, de personalização do indivíduo, que sem ele a empresa morre. E aí, obviamente, o risco fica muito alto. Qual que é o papel do RH da área de recursos humanos nesse papel da sucessão, assim, para a manutenção da performance e da estratégia da empresa quando mudam os nomes, assim? Eu acho que tem 3 coisas aí, Ale. Primeiro, trabalhar o indivíduo, todos na empresa, mostrando que mapeamento de sucessão, o olhar, o jeito que a empresa vai chamar, mapa de potencial, mapa de sucessão, é um mapa de possibilidades. Educar as pessoas sobre o que é ser um potencial. Porque o risco que tem
Eu chamei isso uma vez no artigo, que é o talento mimado atormenta a empresa. O que é isso? Eu digo que o Ale é um potencial e não trabalho o que é isso na prática, como desenvolver a carreira dele, qual é o caminho. Então tem um trabalho educacional que o RH precisa puxar com os indivíduos. Ser potencial é uma responsabilidade que você tem para construir a sua trajetória, não é garantia de vaga. Segundo, com a liderança. Com a liderança a gente tem que trabalhar um olhar contemporâneo para o mundo do trabalho. Vou dar um exemplo. Um dos riscos que a gente vê na sucessão é a história da hiperespecialização. O líder quer formar pessoas com um nível de conhecimento tão profundo que nunca ninguém está pronto. Ou sempre são os mesmos. Ele não consegue ter uma visão lateralizada, olhar pessoas de outras áreas. Não, porque tem que ter 20 anos de experiência, tem que ter o excesso. Tem um cara que estuda o futuro do trabalho, que é o Thomas Malone, do MIT, que ele diz, é natural numa empresa você querer que as pessoas conheçam as coisas, mas você pode permitir que elas circulem entre áreas, né? Porque senão você fica muito restritivo e não movimenta. Então, esse é um dos exemplos do papel do RH com a liderança, trabalhar com a liderança esses conceitos que vêm se transformando no mundo do trabalho. Na primeira questão que você trouxe, né, é o quanto o líder precisa olhar para esse legado, mostrar a importância do tema, colocar uma jornada em que a sucessão faz parte do desenvolvimento da liderança. E o terceiro ponto, né, do papel do RH na sucessão é organizar o processo, né? Pensar a melhor ferramenta, olhar como é que isso desdobra no tempo, fazer as conexões. Quer ver um exemplo de conexão? Mapa de sucessão baseado em inferência é um mapa fake news. Se eu infiro, porque estou avaliando o potencial, porque estou olhando lá a ferramenta, e tem um monte de nome em inglês, cara, assessment, high potential, mas eu não entendo os interesses e aspirações do Alê, eu vou colocar ele numa posição que ele não quer. Então, o RH precisa, de uma forma, estimular que a liderança comece a trabalhar diálogos para compreender os interesses das pessoas e plotar um mapa de sucessão que tem um mínimo de viabilidade. A gente vê muito mapa, como eu dei esse exemplo do fake news, que na hora que você vai executar o mapa de sucessão, as pessoas não queriam aquilo. Não, isso não tem nada a ver com a minha carreira, vocês avaliaram a minha performance, acham que eu tenho potencial, colocam que eu sou um potencial sucessor para alguma coisa que eu não quero. Então o RH tem esse papel de estruturar essa reflexão sobre sucessão contemporânea que fale de protagonismo, diálogo, livre movimentação, não bloqueio de talentos, para transformar essa cultura. Porque a gente saiu de uma cultura de quase 100 anos da era do emprego. Sucessão linear, por cadeira, eu dono da carreira das pessoas como líder, então não, esse aqui vai, esse aqui não vai, esse pode se movimentar, esse não pode. Plano de carreira sequencial para um mundo do trabalho onde eu preciso de flexibilidade, novos modelos de desenvolvimento, diálogo, protagonismo. Então, eu acho que o RH tem que instrumentalizar e puxar essa discussão dentro da organização. Isso inclui até ter um olhar para profissionais na liderança que não sejam exatamente, que não tenham tido uma carreira voltada para aquele cargo, para aquela cadeira, indo ao encontro do que você disse sobre os riscos da superespecialização? Eu acho que isso que você comenta, a gente podia decodificar dizendo o seguinte, defina potencial, né? O que é potencial? Se eu olhar potencial pela capacidade de entrega do passado, só da performance, João entregou muito resultado, então ele é um potencial sucessor, eu estou deixando de olhar esses outros talentos. Hoje a gente diz que o potencial para dar esse alargamento de olhar é o mais ágil para aprender, é a agilidade de aprendizagem, a mentalidade de crescimento. E aí, quando eu olho isso, eu não estou olhando só o conhecimento técnico ou histórico, eu estou olhando o quanto essa pessoa é disponível para aprender, o quanto ela tem agilidade emocional para se adaptar às transformações. E aí sim eu estou dando uma cor mais moderna para a ideia de potencial, e aí eu posso olhar pessoas que talvez nem estejam sendo mapeadas nos conceitos antigos de performance, olhando o que ele pode aprender, a disponibilidade, o interesse. No mundo em que você tem muita informação disponível e a aprendizagem se tornou muito mais plural, o indivíduo curioso, inquieto, com essa mentalidade, passa a ser um indivíduo com muito mais chance de crescer, e eu acho que a organização tem que ter um olhar especial para isso. Queria até que você se estendesse um pouco mais sobre isso, nesse mundo volátil do trabalho que a gente tem hoje, que fatores que devem nortear esse mapeamento e desenvolvimento de pessoas
que ajudem no processo de sucessão? Eu acho que um dos pontos é esclarecer a construção da carreira contemporânea. Performance, entrega, vai ser sempre um aspecto importante para olhar potencial e o futuro, olhar para onde essas pessoas vão. Mas nós temos que cada vez mais olhar a capacidade de aprendizagem. O Fórum Econômico Mundial de Davos, né, aquele evento chique lá da Suíça, trouxe na última edição a chamada Future Literacy, alfabetização sobre futuros, que o indivíduo protagonista que consegue ler cenários, aprender mais rápido, é o indivíduo com mais potencial de entregar mais no mundo volátil, menos previsível. E a organização que consegue mapear essas pessoas descobre talentos que nos critérios antigos não eram talentos, porque o capô está lá numa área que nesse momento não tem grande visibilidade, mas é inquieto, é curioso, é o que a Carol Dweck chama lá da mentalidade de crescimento, mindset de crescimento. A pessoa que está aprendendo na jornada, que ela está curiosamente descobrindo, explorando. Eu tenho dito que o motor do protagonismo, num olhar aí para o indivíduo, é a curiosidade, é o interesse em aprender, a história do lifelong learning. E quando a empresa consegue colocar isso no seu processo de definição de quem são os potenciais, eu acho que ela está um passo à frente das empresas que ficam olhando só a performance passada para saber quem é bom e quem não é. E você acha que as empresas brasileiras estão tendo um olhar especial para as novas expectativas dos profissionais quando pensam isso em sucessão? Quando elas pensam em sucessão, né? Pois é. Sabe, Ale, eu tenho visto o seguinte, essa história da transformação do trabalho dos últimos 15, 20 anos é um processo que nos coloca todos num mundo de transição. Então tem um pouco de tudo aí. Tem empresas que estão super inquietas pesquisando isso, discutindo, reformulando modelos, e tem empresas que estão lá em algum passado distante com modelos antigos de sucessão, de carreira. Tem empresas, para dar um exemplo que para mim define isso que você perguntou, que o indivíduo, veja bem, para se candidatar a uma vaga interna, precisa de amém do chefe, precisa de autorização do chefe. Uhum. Numa empresa que isto é um processo, como é que será que é a sucessão? Como é que será que funciona o jogo? Então, tem um pouco de tudo, mas eu tenho uma visão otimista. Eu acho que as áreas de pessoas e os profissionais que trabalham com isso estão cada vez mais estudando, discutindo. Tem muitos fóruns onde esse tema está em discussão e eu vejo muitas empresas avançando para tentar colocar a sucessão e o legado conectado com essa transformação que a gente está vendo. Porque senão, voltando à pergunta do risco, ela vai se tornando uma empresa obsoleta, pouco atrativa. As pessoas falam, como é que eu vou trabalhar num negócio desse aqui? Daí fica aquela conversa lá na última milha, por que o talento foi embora? Por que a pessoa não quer trabalhar aqui? E parte dessa resposta é porque os seus processos estão anacrônicos, estão velhos, a pessoa olha, não quer ficar aqui. Então, eu acho que tem um grupo de executivos, profissionais da área de pessoas de outras áreas preocupados com isso. Eu tenho que cuidar da minha atratividade para esses talentos. E, portanto, esse tema sucessão, legado, carreira, passa a ser estratégico. Ou vai ter de lidar com uma rotatividade ali que vai trazer um monte de problema, né? A gente fala de talentismo, né? Como é que eu consigo atrair gente boa e manter? Então, se eu não tiver um processo de desenvolvimento, de perspectiva que combine com o que a gente está vendo de transformação, é pouco provável que as pessoas se interessem. Aqueles sistemas de comando e controle, eu dizer, é assim o modelo. Você vai assumir isso, porque eu quero que você seja um líder para essa área, porque eu preciso que você vá. Isso não funciona mais. Esse é o ponto. Isso não funciona, as pessoas vão embora. Então, cada vez mais eu vou tendo uma transformação no mercado que vai forçando a empresa a revisitar os seus processos e a sua estratégia de pessoas. Porque senão ela não consegue preparar o seu futuro, dar continuidade aos negócios, fazer as entregas que ela precisa fazer num mundo de negócio super desafiador que a gente vive. Rafael, quais você diria que são hoje os principais fatores para estruturar um processo de sucessão consistente e eficaz? Eu acho que passa um pouco por aqueles pontos que eu comentei do indivíduo, do líder e do processo organizacional, né? Então, eu acho que, primeiro, ter uma cultura de construção através de diálogos. Então, eu não posso ter o mapa fake news. Então, acho que o primeiro ponto é, nós, nesta organização, não vamos fazer movimentos de carreira que não façam sentido para o indivíduo.
Mas nem sempre a vaga que surge ou a necessidade da empresa combina com o indivíduo. Beleza, mas você vai sempre procurar dialogar para construir movimentos. Então, acho que esse é um ponto central. Movimentos de sucessão precisam estar associados a diálogos de desenvolvimento. Não pode ser um evento isolado, onde eu, numa sala fechada, com ar-condicionado, defino o futuro dos outros. Eu preciso dialogar com as pessoas. O outro ponto é colocar a liderança priorizando o tema. Porque se a liderança não assumir que isso é um desafio, uma meta, no último evento que a gente trabalhou esse tema, a gente usou a expressão líder desenvolvedor. E uma das empresas criou um NPS, um Net Promotion Score, para medir o quanto o líder de fato desenvolve as pessoas e prepara. Ou seja, não adianta ele entregar a meta de curto prazo e ser o líder que recebe o holofote porque entregou o resultado, mas não prepara ninguém. É um deserto de preparação. Ou seja, incluir na avaliação da liderança o quanto ele está preparando as pessoas e medir pela percepção dos indivíduos, pelo número de líderes que ele formou, aí criar métricas para você dar um sentido objetivo para isso. Olha, se você é líder dessa organização, Ale, um dos desafios que você tem é preparar a gente. Porque se você não fizer isso e só entregar o resultado e não desenvolver ninguém, nós estamos com o nosso futuro comprometido. E revisitar processos velhos. Eu brinco que os processos funcionam como uma legislação, né? Como as leis num país. A sociedade avança e começa a olhar, mas aquela lei lá não faz mais sentido, está obsoleto. Nós temos esse papel na organização de olhar, esse negócio aqui não faz mais sentido. Quer ver um exemplo conectado a essa transformação de sucessão com a cultura de aprendizagem? Faz sentido eu impor para alguém quais cursos ela tem que fazer? O que ela vai ler? O que ela vai estudar? Eu tenho que criar um ecossistema para ele ir explorando o que precisa para se desenvolver como um potencial sucessor. Então, revisitar o jeito que eu estou treinando as pessoas, o jeito que eu estou dialogando, e investir tempo. E para fechar, para não me alongar muito nessa questão, mas não deixar de citar a importância da autogestão. Todas as empresas que a gente acompanha nesse tema de sucessão e que tiveram naquela pergunta lá das que estão avançando e como é que estão fazendo, a autogestão, leia-se o presidente, o vice-presidente, se levam com o nome que for, a autogestão assume isso como uma bandeira estratégica. Isso não pode ser um processo só do RH. Não, o RH está super preocupado em organizar a sucessão, sim, mas os líderes da autogestão fazem os comitês de sucessão de qualquer jeito, não se preparam, não estudam o tema, não se interessam em se aprofundar. Isso tem que estar na agenda da autogestão. O Ram Charan fala lá do look the schedule, né? Olha a agenda para saber o que é importante. A agenda de sucessão está presente na agenda da autogestão ou só está presente no evento lá do dia que nós vamos fazer um comitê para discutir sucessão? Se for assim, só naquele dia isolado, a gente está lá nos anos 70, 80 discutindo uma sucessão no modelo velho. Então a autogestão também tem que dar uma respirada e dizer, opa, nós estamos ou não estamos de fato priorizando esse tema? Isso deve ser especialmente desafiador, né, Rafael? Porque eu fico pensando assim que os líderes estão preocupados primeiro com as entregas, com o resultado, com a própria carreira, para chegar ali no desenvolver as pessoas que vão vir depois dele, parece que está uma coisa meio no fim da fila, não é? No fim da fila, que parece que sempre pode ser postergado, né? Temos que resolver o nosso problema. Não, mas é aquela agenda que a gente discutiu as pessoas, pode ser semana que vem, pode ser, é verdade. E eu acho que tem um estudo recente da Bain Company, super consistente, mostrando o que eles chamam de overload do líder, a sobrecarga operacional dos líderes, que é uma reclamação geral, né? Muita agenda, 500 reuniões, o cara é uma atrás da outra, apagando incêndio e não consegue discutir questões estratégicas como formação de pessoas, sucessão, desenvolvimento, legado. Sim, é um desafio e eu acho que o jeito é a alta gestão da empresa assumir esse tema e provocar uma discussão sobre isso. A nossa agenda tem sido uma agenda que de fato olha pessoas, porque senão a gente fica naquela velha retórica, né, Ale? Pessoas são importantes, pessoas são tudo por um negócio, mas no fim do dia a agenda é meta, rotina e processo. Então, é sim um desafio, mas eu acho que ele tem que ser enfrentado. E as empresas que estão se transformando e se colocando à frente, vêm fazendo essa reflexão e encontrando espaços, né, para fazer essa mudança. E às vezes essa reflexão talvez venha de uma conversa com uma consultoria, né? E eu queria até ver com você, desse ponto de vista, você presidente de uma consultoria,
Como que isso tem mudado nos programas de desenvolvimento de líderes? Se tem tido esse olhar para o legado, para a sucessão? Sim, a gente tem conversado e atendido muitas empresas nesse tema de sucessão e aí tem desde empresas onde a discussão é revisitar o processo, que foi aquilo que a gente discutiu, o que é potencial, os critérios, como é que eu atualizo, trago uma visão mais moderna para o tema, desde programas de desenvolvimento que abordam a preparação do líder para fazer conversas de carreira, para entrar, por exemplo, nós, né, trabalhamos com uma grande empresa do setor metal mecânico global, a preparação dos líderes para entrarem nos comitês de sucessão com uma visão, por exemplo, menos de hiperespecialização, uma visão mais aberta. Vamos olhar o potencial das pessoas e não só o currículo e a formação do camarada. Quer ver um exemplo bem prático? Num dos clientes que a gente atendia, o indivíduo que era da área de produção, engenheiro, produção, está lá na fábrica, não podia ser considerado para a área de qualidade ou manutenção, que está dentro do core industrial, mas era tão hiper especializado que os comitês eram tão fechados que essa oxigenação não acontecia. Então uma das discussões foi, mas para aí, qual é o limite dessa hiper especialização? Então esse é um exemplo prático de como a consultoria externa muitas vezes pode ajudar a liderança e a área de pessoas a provocar um olhar diferente para a formação de pessoas. E em outras situações a gente tem sido chamado, por exemplo, para construir uma visão. Qual é o nosso statement de carreira? Que foi aquela pergunta que você fez sobre os movimentos laterais, novos formatos, para provocar a empresa a assumir isso. Então, eu acho que o papel da consultoria e o papel da própria área de desenvolvimento tem que estar conectado com essa transformação também, sim. As expectativas dos empregados sobre qualidade de vida, bem-estar psicológico, têm sido levados em conta, assim, nessa retenção que vai levar a uma sucessão bem-sucedida? Sempre precisam estar, né? A gente tem observado que life design, essa história do desenho de vida, é essencial para manter as pessoas. Tem fenômenos novos, né? A gente ouviu a grande renúncia. O que era aquele fenômeno que surgiu no meio da pandemia? Uma galera pedindo demissão, que não queria mais ficar na empresa, porque via que para o seu desenho de vida, propósito, família, logística pessoal, aquilo que a empresa queria não funcionava mais. Durante muito tempo tinha uma fantasia organizacional que era dizer assim, não, a vida pessoal, o Alê, o que ele faz fora não me interessa. Eu quero saber aqui o que ele trabalha. Nós, na Produtiva, a gente sempre defendeu a história do life design e um dos pilares da carreira é saúde mental, propósito, questões emocionais. Eu me lembro de empresas que chegavam dizendo, não fala disso aqui. Nós não queremos falar de saúde, nada. Que isso está mudando. Eu vejo que um número enorme de empresas se deram conta que olhar para esses aspectos de saúde mental, de life design, de compreender o indivíduo é fundamental para engajar. E o compreender tem duas dimensões. Uma é saber o que é relevante para ele. Então, por exemplo, para algumas pessoas, naquela questão lá da liderança, o que é relevante para o propósito dele, para o desenho de vida, não é assumir a liderança, é estar mais perto da família, ter uma entrega de trabalho que ele acha relevante, mas ele não quer trocar de cidade. E serve também para que no meu mapa de sucessão eu não tenha o mapa fake news. Eu me lembro de um caso rápido aqui para contar que ilustra isso da pergunta de life design, saúde, de uma empresa com sede em São Paulo e que tinha um grande projeto que queria pegar talentos do Brasil todo. E uma das pessoas estava no Rio de Janeiro. O diretor, tão importante era o projeto, pegou o avião, foi ao Rio de Janeiro e convidou-a pessoalmente. Fulana, nós entendemos que você é uma das pessoas talentosas, bacana, que nós queremos convidar você. Eu venho aqui pessoalmente para convidar você para o projeto em São Paulo. E ele me disse que ela colocou as duas mãos na cabeça e disse, é o pior momento da minha vida para eu sair do Rio de Janeiro. A minha mãe aí contou que tinha um problema familiar, enfim, que ninguém sabia. Então você muitas vezes está tomando decisões sem considerar o desenho de vida e o momento. Né? No exemplo da carreira em nuvem, que a pessoa participar de outras áreas, tem momentos do desenho de vida que a pessoa está querendo mais, está sobrando. Tem outros momentos de vida que ela não quer, que ela está com outras questões no entorno que não permitem que ela assuma mais. O líder que olha para isso, e a organização tem que dizer que isso é relevante, ele tende a tomar decisões mais assertivas e, portanto, engajar melhor as pessoas. Então, isso está no núcleo da reflexão sobre carreira. Qual a complexidade de uma grande organização de ter um olhar para esse design de vida
que é uma coisa muito personalizada, com uma equipe tão grande. É isso, a era da personalização exige esse desafio, é preparar o líder na ponta para fazer. E cada vez mais fazer com que as lideranças em todos os níveis tenham esse olhar. Preparar o líder que está lá na ponta, seja numa empresa de varejo, de serviço, de tecnologia, com esse olhar. Porque, de fato, uma empresa com 1.000, 2.000, 15.000, 20.000 funcionários, você não consegue institucionalmente definir o que é melhor para todo mundo. Você tem que personalizar e por isso que isso volta para o papel do líder. O líder que está na ponta precisa ter um repertório, uma musculatura para fazer esse tipo de conversa robusta, porque senão é lá que a gente vai perder as pessoas. E nessa linha, as maiores questões de aspiração vão estar na base, onde você está formando as pessoas, onde estão vindo os talentos. Então a chave é preparar lideranças que tenham musculatura para discutir isso e ao máximo personalizar a experiência das pessoas na empresa. E você vê essa conscientização na alta gestão das empresas hoje em relação a esse tema? E muitas sim, em muitas eu vejo uma retórica que ninguém aguenta mais, uma retórica corporativa do falamos, mas não fazemos, e isso tem desagregado muito. Mas sim, eu percebo muitas empresas em que a liderança genuinamente vem trabalhando isso porque ela se dá conta. E eu acho que esse é um papel da área de pessoas. Mostrar que isso não é um papo filosófico apenas, não é um papo conceitual de RH. Isso é uma conversa de negócios. Se você quer ter uma empresa que dê resultado, que seja atrativa, que se perpetue no tempo, você tem que endereçar esses assuntos. Porque o mundo está gritando esses fenômenos de turnover. O pessoal fala muito assim, a nova geração, mas a nova geração ela surfa uma conquista da sociedade contemporânea que é olhar life design. As pessoas não querem mais trabalhar só por trabalhar. E principalmente os que têm mais opções. Claro que a gente sabe que num país com quase 9 milhões de desempregados, muitas pessoas não estão nessa discussão. Vão trabalhar no que tem. Mas muitos profissionais qualificados podem escolher onde vão trabalhar. E essas pessoas querem uma discussão mais robusta. Eles não querem simplesmente fazer por fazer. Se eu não ler este cenário, é como uma empresa que quer vender produtos no mercado sem entender os seus consumidores. Não funciona. Então, essa miopia de que uma determinada mão de obra vai atender a minha estratégia organizacional e não debater a estratégia do indivíduo e a carreira dele, não se torna mais viável. Então, isso é um papo de business. E a liderança que conseguir estudar esse tema, se aprofundar, tende a ter melhores resultados. Então eu vejo que muitas sim estão fazendo essa caminhada, outras não e pagando a conta. E normalmente as que não estão fazendo, elas começam a bater com o remo um na cabeça do outro. A culpa é do RH porque o turnover está alto. Aí o pessoal, o líder, diz que o problema é o salário. Estão pagando pouco, por isso que a gente está perdendo as pessoas. Mas quando você vai olhar a fundo, tem problemas de base, em que a intenção de saída do indivíduo não era baseada em salário. Eram questões internas que fizeram ele estar aberto. E aí, claro, ele até negociou um salário maior para trocar. Mas o que deixou ele aberto eram essas questões organizacionais que a gente está falando. Então, esse passa a ser um tema estratégico de negócio. Falando em estratégia, eu queria que você dissesse um pouco para os nossos espectadores e seguidores qual que é a importância de se manter um legado que perpetua estratégias e visão de negócio da empresa num mundo que está mudando todo dia o posicionamento da empresa. Pois é. Eu acho que você tem que ter algumas macros que não mudam tanto. Por exemplo, premissas de negócio. Nós acreditamos em protagonismo das pessoas. Aqui nessa instituição, o líder tem que, mais do que não bloquear, encorajar as pessoas a serem protagonistas. E eu vou medir isso. Nós aqui acreditamos que potencial tem mais a ver com aprendizagem do que com histórico de performance. Então, eu acho que definir algumas questões que são mais de visão, de frame de futuro, do que detalhes, né, operacionais, que esses sim mudam, estratégia do dia a dia que a gente vai precisar sempre ajustar. Mas tem algumas questões que me parecem tendências muito claras e que os ganhos dela, inclusive, vêm com o tempo. Um outro erro que tem nessa história, mas eu comecei a mexer com isso e eu não vi o resultado objetivo. Isso é que nem fazer academia. Você vai na academia hoje, você não vê o resultado imediato. Não, vai olhar no espelho e não vê nada. Mas você tem que confiar que isso é uma caminhada que começa a ver muitas coisas de desenvolvimento de pessoas. Vem a história, mas qual é o retorno disso?
Cadê o ROI? Eu não vendi mais esse mês exatamente o que eu fiz. Sim, mas você está trabalhando um plano de consistência, sucessão, visão, e por isso que a alta gestão tem que comprar essa causa. Porque senão, na primeira crise, corta tudo. Porque não é uma, né? Corta o desenvolvimento, corta o plano de sucessão, porque isso tem investimento, você tem que ter energia, tempo, muitas vezes tem que ter uma consultoria, você tem que investir em treinamento. Então é a visão de longo prazo, tem que estar permeando o negócio. Pela tua experiência, Rafael, essa discussão sobre legado, esse olhar especial em relação à sucessão, é algo recente? Vem de quanto tempo para cá? As discussões sobre sucessão, elas não são tão novas, né? Elas têm discussões já desde os anos 60, 70, onde vem se discutindo modelos. O próprio Ram Charan, o Pipeline de Liderança, já tem um trabalho de mais de 20 anos de discussão nisso. O ponto é que este novo mundo do trabalho, que a gente chama de personalização, era da trabalhabilidade do século XXI, trouxe uma necessidade de revisitar esses conceitos todos. Então é uma discussão que não é tão nova, mas que precisou se adaptar a toda essa transformação que a gente está vendo. O próprio conceito de legado, eu tenho usado um conceito adicional chamado ciclo ótimo de carreira, que é o período em que você sente que aquilo que você está fazendo está agregando valor para a sua carreira e a empresa está feliz com o seu trabalho. O ciclo ótimo de alguém numa organização pode ser de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos, ou como o seu João, que é um cara que trabalha numa seguradora aqui em São Paulo, tem mais de 50 anos no mesmo cargo, entregando muito. Então, defina legado pelo período. Será que é 2 anos, 3 anos, 5 anos? Eu vou ter que personalizar. Para algumas pessoas, eu já construí uma boa base de entregas em 2 anos e eu quero ir para um novo desafio. Tem gente que vai demorar 5, 8, 10 e talvez nem queira se movimentar. Para dar um exemplo de que o próprio conceito de quanto tempo permanecer, quanto tempo eu passo a entregar, algo vem se transformando com o tempo. Então, é um tema que está se atualizando nessa jornada nova que a gente está vivendo nos últimos anos. Sim, o tema já existia há algum tempo, só que agora ele tem um novo conceito, né? Me parece. Porque precisa de um refresh. Me parece mais fácil a gente pensar em sucessão e legado numa época lá nos anos 60, quando a pessoa queria trabalhar a vida inteira na mesma empresa, quando o mercado não mudava, então você já ia seguir uma coisa mesmo, você já sabia o que vinha para trás, quem que deveria vir assumir teu lugar. Hoje não é mais assim, né? Hoje tem uma complexidade enorme, né? A sucessão era linear e previsível. E você tinha, nessa reflexão que você fez da transformação, muitos chamados layers, níveis. Então as empresas chegavam a ter 17, 20 níveis hierárquicos. Então, inclusive a sucessão era uma promessa para você ficar. Sim. Ale, fica conosco. Olha quanto tempo você tem esse cargo aqui, daqui a 2 anos você assume isso. Então, era benefício oferecer plano de carreira. Hoje isso não é mais viável por toda a imprevisibilidade dos negócios. Então, a gente precisa reorganizar a narrativa sobre o que é a sucessão. Sucessão não é plano de carreira. Sucessão é um mapa de possibilidades que para a organização é útil para mapear onde eu tenho risco, onde eu estou bem, onde eu tenho gente, onde eu não tenho. E para o indivíduo é uma sinalização de possibilidade, que pode ser um farol. Opa, eu estou me dizendo que eu tenho potencial para isso faz sentido, então eu vou me desenvolver. Mas não é garantia de vaga, né? Então, o jogo do desenvolvimento mudou. O espaço organizacional vai determinar se eu vou ter ou não. A empresa não vai fazer ajeitograma para criar uma vaga para o Rafael ou para o Alê, porque a gente é potencial. A empresa vai olhar o plano de negócio dela. E essa construção precisa ser feita. E para ela não ficar hostil, do tipo, não tem mais plano de carreira, se vira isso, virou um safari seu, eu preciso ter ferramentas, diálogo, criar uma área de educação que a pessoa diga, poxa, bacana, eu estou me desenvolvendo, criar novas alternativas de trabalho, a história da carreira em nuvem, que é o potencial de contribuição, para reorganizar. Então, no fundo, o que a gente está falando é uma nova dinâmica de trabalho, em que sucessão e legado faz parte do combo, tá junto lá na história. É toda uma nova mentalidade, né? Porque muitas vezes no recrutamento o candidato já chega interessado em saber qual que é o plano de carreira, né? Sabe que eu fico falando essas coisas, conversando com você, e por ser apaixonado pelo tema, a gente vai complementando coisas aqui. Eu fico pensando quem está
nos escutando, nos vendo, né? Eu acho que uma das coisas que toda empresa deveria fazer nesse momento é ter um fórum para debater isso. Mesmo que a visão seja diferente, porque isso aqui é uma lógica, uma reflexão. A empresa pode fazer uma outra, mas é endereçar esse tema. O que é sucessão para nós? O que nós estamos pensando sobre esse tema? Como é que a gente está preparando gente? Porque como é que a nossa liderança lida com os interesses de carreira da pessoa? Como é que a gente prepara esse líder para acolher a diversidade? Porque a gente fala de diversidade de gênero, etnia, orientação sexual e que tem que falar mesmo. Mas e a diversidade cognitiva? O direito de ter uma visão diferente? Olha, eu acho que o Alê seria um excelente potencial para esse negócio aqui, mas o cara não quer. Como que a gente lida com isso dentro da empresa? Começar a colocar esse tema sem medo. Até porque assumir vulnerabilidade, cara, isso nós não sabemos. Vamos pensar juntos. É um ativo, é uma qualidade da liderança. Não precisa dizer que sabe tudo. Então, eu acho um grande movimento que eu acho que toda empresa deveria fazer entre os seus gestores é conversar, começar a endereçar esse tema, para aí pensar as estratégias que vai usar e que faz sentido para o seu negócio. Excelente. Rafael, te agradeço demais aí pela entrevista, um papo tão esclarecedor. Esse episódio foi um oferecimento da Flash. Acompanhe nossas outras entrevistas nos canais de YouTube e Spotify da Você RH. Muito obrigado.